memórias afetivas, identificação e outras tantas emoções. Essas são algumas sensações que a música provoca nas pessoas, afinal, ela está no nosso dia a dia. Então, qual é a influência dela na comunicação? Não sai daí porque eu também quero saber. Episódio leve, mas cheio de conteúdo, a gente vai ter hoje. Até porque o tema pede que seja assim. Música e comunicação, qual a influência desses dois? Para falar sobre isso, claro, eu tenho dois especialistas que respiram os dois assuntos e vão contar para nós em que momento eles se encontram. Então, com vocês, Paulo Inchauspe, Ricardo Garay, sejam bem-vindos ao Fala Mercado. Pô, que prazer, eu tô aqui na frente do ídolo, né? Coisa o Garay boa. É o ídolo. Eu falei pra ele agora, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, tu é o Garay, eu não te conhecia, não é possível, cara. Que legal, prazer, obrigado pelo convite. Prazer pra mim também. Que bom. Bom, como vocês sabem que neste programa o protagonismo é do mercado, hoje eu vou tentar tirar tudo que eu consegui deles nesse pouco tempo aí que a gente tem de papo. E já de começo, a gente vai falar sobre algo que os dois estão muito acostumados, que é sobre jingles, né? Não é necessariamente sobre jingles, mas quando a gente fala de música na comunicação, a gente lembra de jingles. E a gente sempre brinca assim, é impossível tu falar pôneis malditos sem pensar na melodia. Se a gente falou antes varig, varig, sem pensar na melodia. Ou tentar falar 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim, sem pensar na melodia. Então o que eu quero ouvir de vocês é, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala as palavras música e comunicação? Quem começa? Quem vai primeiro? Parou, hein? Vai tu primeiro, Garay. Bom, basicamente música é comunicação. Então, é só uma linguagem diferente. A gente tende a imaginar separado, mas não é. Música é comunicação, é só uma outra linguagem para dizer outras coisas que eventualmente não dá para dizer com um texto, não dá para dizer com imagens, não dá para dizer com música. Música consegue transmitir um monte de sentimentos que não tem outra maneira de transmitir a não ser com música. Existem sentimentos que não tem como explicar, não tem como passar para outra pessoa a não ser com música. Não existe um texto, não existe uma foto, não existe uma imagem, não existe uma maneira de passar determinadas sensações que não seja através de música. Então, música é comunicação, né? E é uma linguagem universal. Se tu chegar lá no Japão, por exemplo, e tocar um acorde menor, dependendo do que tu fizer, tu vai conseguir passar para o japonês que não fala a tua língua, o português no caso, o que tu tá querendo passar com aquela sensação, né? É interessante porque eu tenho essa memória com filme. Recentemente eu tive um prazer enorme de fazer a trilha de uma peça do Bob Bares que se chama Meu Amor no Fim do Mundo. E a referência era o Hans Zimmer. A referência era o Interestelar, que é um filme que eu vi 14 vezes. Veja Meu bem. Deus! Faz 14 vezes 3, né? Que eu acho aquela trilha maravilhosa, porque eu consigo enxergar todo o filme ouvindo a trilha no Spotify. Então é uma questão de memória mesmo, assim, para mim, né? E eu tenho também uma outra coisa com música, que dependendo da música eu me lembro do cheiro do lugar que eu tava. É uma coisa meio maluca, assim. Mas eu tenho isso com música, então eu acho que é bem o que o Garay falou mesmo, é uma linguagem universal. Tu consegue fazer o que tu quiser com a música em qualquer lugar do mundo, que as pessoas vão entender o que tu tá fazendo. E também, quando a gente fala em música, a gente fala que a música gera emoção e memorização. Em termos de comunicação, se a gente for falar em estratégia de comunicação, não na comunicação linguagem, mas na comunicação como campo, né? Como campo de estudo ou como campo de atuação, música gera emoção e memorização. Como é que é pra vocês, o que vocês entendem dessa combinação dessas duas palavras? Assim, quando tu falou em jingle, na primeira pergunta, eu acho que é um negócio legal até da gente falar aqui, né? Quando tu faz uma campanha, por exemplo, publicitária, tu tem uma previsão de veiculação do jingle. E com música, jingle, em rádio, eu tenho uma opinião bem particular, que assim, rádio ela é indução, né? Quanto mais eu tocar uma música, era assim, agora a gente tem a internet, mudou um pouco. Vamos chegar lá, não dá spoiler do meu roteiro. Até bem pouco tempo atrás era assim, por exemplo, Garotas do Brasil, música do Garay.
né? Que era uma propaganda de calçado feminino, eu acho. Via Marte. Via Marte. Via Marte. Isso era um jingle. Mas ficou tão legal, que aquilo tocou tanto no rádio, que hoje, por exemplo, eu consigo lembrar da voz do Serginho Moá cantando aquilo, e consigo me lembrar da imagem, assim. Mas tem a ver com o número de vezes que tu vai ouvir aquilo. A gente sabe? tem um exemplo clássico também do Tim Maia, né? Da música Me Leva, né? Que na verdade, eu não lembro o nome do compositor, ele compõe e cria para uma mensagem de fim de ano da Bandeirantes. Exato. E o Tim Maia pede os direitos e grava como uma música. Mas então, até bem pouco tempo atrás, quanto mais tu tocava uma faixa, uma peça, melhor era para a peça, para a marca e para a memorização, consequentemente. Né? Tem músicas maravilhosas que se ouviu uma vez não se lembra mais. Então, acho que o rádio fez muito isso. O rádio se encarregou de mostrar para as pessoas e de induzir o gosto e a memória das pessoas através da repetição. Eu não sei se tu concorda com isso, Garay. Se aproxima com o que tu pensa, porque... Né? A única coisa que eu posso acrescentar, assim, que é um pouquinho, talvez diferente, é que, para mim, jingle é música. Né? Então, é só uma musiquinha curta. É interessante isso porque, quando a gente começou a trabalhar com isso, e já faz tempo, era comum recusarem o nosso trabalho porque não parecia jingle. Diziam pra gente, com estas palavras: olha, é bacana, mas parece uma musiquinha, não parece um jingle. E recusavam. Musiquinha Pô, é isso é a ótimo. melhor coisa, parecer música. A gente, na verdade, sempre buscou fazer musiquinhas e não fazer jingles, no sentido de fazer jingle. Né? E foram muito felizes nessa insistência, né, Garay? Sim, a gente não pode se queixar. Mas o que normalmente acontece é que quase qualquer coisa dá para musicalizar. Dá para musicalizar uma bula de remédio, se quiser. Um bom músico musicaliza qualquer coisa. Agora, transformar isso numa música com uma ideia, com uma melodia que seja consistente, que tenha a característica de, ao mesmo tempo, ser redundante o suficiente para as pessoas rapidamente entenderem do que se trata e ter diferença suficiente dentro daquilo que está sendo redundante, ter diferença suficiente para ela ser uma coisa única, isso não é tão simples, isso não é tão fácil de obter. Quando consegue isso, tem uma música ou uma musiquinha que pode funcionar muito bem e muito longe. Musiquinha parece aqueles, quando a gente fala para publicitário, que é o folderzinho. Eu e o Arthur de Faria, a gente tem musiquinha uma muito no bom boa. sentido, né? Claro. Eu e o Arthur de Faria, a gente tem uma muito boa, né? Que é aquela assim, tu foi lá, te empenhou, ensaiou, montou o repertório, fez o show, termina o show, veio teu amigo, pô, showzinho, hein? Cara, como assim showzinho, cara? Eu matei meses pra fazer, não. Mas é um showzinho carinhoso. Showzinho, Eu ia até perguntar quando o Garay... Vou começar a chamar de música curta para evitar esse tipo de interpretação. Quando o Garay diz, a gente faz músicas curtas, enfim... O trabalho, né, o esforço que se emprega é o mesmo. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo, o esforço é o mesmo. Eu queria pegar esse gancho para perguntar, os dois compõem, os dois produzem, sim, né? De onde vem a inspiração? Essa pergunta é maravilhosa. Essa pergunta é maravilhosa. Que pode vir de qualquer lugar? Porque pode vir de qualquer lugar. Tipo, o Garay sabe disso, né? Eu já fiz coisas assim, tomando banho, cantarolando uma melodia e falei, cara, isso é legal, saio, vou lá pro piano, é isso aqui, escrevo, deu, é isso. Saiu. E às vezes de situações no trânsito, sabe? Depende do gatilho, né? Essa palavra tá muito usada. Gatilhos mentais, né? Mas eu acho que a música tá no ar, né? As coisas, elas estão no ar, assim, se tu conseguir captar isso como uma antena, perfeito, se estiver naquela sintonia, naquele momento... Eu penso também assim, tem que estar aberto pra... Mas, às vezes, não tem, né? Às vezes aí? não tem. Aí tu tem que recorrer aos teus recursos, né? De estudo e recursos acadêmicos até, né? De fórmulas ou encadeamentos que tu sabe que vão funcionar para aquilo. Não é o mais indicado, mas funciona bem também. Funciona. Garay. Cada um tem as suas maneiras de compor, suas técnicas de compor, né? As ideias para a música... são ideias, na verdade. Então, perguntar de onde saem as ideias da música é mais ou menos o mesmo que perguntar
de onde saem as ideias. É só que as ideias de música são ideias numa linguagem que é a linguagem que a música usa. É esquisito que, às vezes, é difícil de compreender que esse formato de música que se tornou formato de música radiofônico, ele tem uma razão de ser que não tem nada a ver com a música e com a linguagem e com a expressão. Exatamente. Esse formato que a gente dizia, a música tem que ter 3 minutos ou 3 minutos e meio. Nunca ninguém compôs uma música pensando 3 minutos e meio Que o diga faroeste caboclo. Não existe isso. A música não é pensada assim, né? Então, o formato de 3 minutos ou 3 minutos e meio tem a ver com o espaço que cabia nos primeiros discos. E isso terminou virando um padrão da indústria para a música. Da mesma forma, ninguém pensa uma música curta para usar num comercial com 30 segundos. Quer dizer, a gente termina colocando esta música em 30 segundos, mas ninguém pensa isto em 30 segundos. É simplesmente uma música curta. Agora, é muito comum em música de 3 minutos e meio que de música mesmo ali tenha 15 compassos, 12 compassos, 20 compassos, que não por acaso é mais ou menos a mesma quantidade de compassos que normalmente tem num jingle de 30 ou num jingle de 1 minuto, dependendo do caso do jingle. Então, boa parte da música popular que a gente conhece, que está nos discos, que está nos shows e tudo, de música composta tem 30 segundos, 1 minuto, o resto é repetição. Então, quando compõe um jingle, o processo de composição, o trabalho para compor, veja bem, o processo de gravar é uma outra coisa. Se vai gravar mais tempo, termina dando mais trabalho do que para gravar menos tempo. Agora, compor é o mesmo trabalho. Vai compor uma música de sucesso e vai colocar num formato curto ou vai colocar num formato longo, o trabalho de compor é rigorosamente o mesmo e o processo é o mesmo. Eu juro que eu nunca tinha pensado nisso. De fato, tem músicas que, se for pensar, a composição dela, a letra dela é minúscula, né? E ela trabalha com a repetição. E nos anos 2000, ali, final dos 90 para os 2000, que foi onde eu fiquei mais tempo dentro de uma rádio, né? Eu fiquei 15 anos dentro da pop rock, assim, acompanhando esse processo de música e dos 3 minutos, né? Que depois passou a ser 2:30. Por quê? Porque os caras queriam tocar mais música em função da concorrência das outras rádios, do FM e tal, e não tinha o Spotify com tanta força, ou enfim, as demandas, né, online, os on-demand não estavam não existiam, né, tantas opções. 2000, As músicas ainda tinham introdução? Tinha introdução. Depois, cara, o que as rádios começaram a fazer? Eles recebiam os materiais, eu cansei de ver isso. Tá, corta a introdução ali, ó, corta uma parte do refrão, o refrão repete 4 vezes, toca 2, vai pro final e corta o final também. E aí as músicas ficavam com 1 minuto e 40. Meu Deus, gente. E assim, isso é o tempo de um jingle, de uma campanha maior de Natal, né, de 1:40, 45 talvez, 60. Mas então aí as rádios vinham, não, a rádio que toca mais música. Sim, mas toca mais música capada, né? Que as músicas eram todas capadas, Pois né? Introdução, nunca mais. Introdução com solo, jamais. Solo de guitarra, nunca mais. Então acabou. Na verdade, a introdução está com esse movimento de internet, essas coisas, não sei se estou me antecipando. acabou. Mais um spoiler no meu roteiro, mas tudo bem, nós vamos chegar lá. As introduções das músicas estão desaparecendo, os finais das músicas estão desaparecendo, os instrumentais no meio estão desaparecendo. Então, o Sting deu uma entrevista, desculpa. Não, o Sting falou recentemente, semana passada eu vi isso, o Sting falando, eu não sei porque as músicas não têm mais a parte C. Não tem mais uma parte no meio da de duas música, partes, que sim. tu saia da música e repense aquilo que tu ouviu. Não tem mais isso. E eu acho, assim, é muito legal ouvir vocês, porque esse processo, ele é tão naturalizado que eu, por exemplo, que não sou alguém da música, mas alguém que apenas consome e bastante, não tinha me dado conta que as músicas basicamente não têm mais introdução. Não tem. E jamais, assim... Não A maioria, sei lá de 10 músicas lançadas, 8 não tem introdução, não tem instrumental no meio e não tem final. Mas tu não acha que isso tem a ver também com outra coisa que tu conheceu o Raul Albornoz, né? Claro. O Raul Albornoz mesmo me falou uma coisa muito interessante, cara. Ele falou assim, Chausp, tu tem que entender que tem 2 coisas. A primeira é produto, a segunda é música. Isso aqui é produto, isso aqui é música. Qual é a diferença? Uma vai tocar no rádio, a outra não. Isso era a visão do Raul.
que é um cara genial, assim. E eu falei, tá, mas qual é a diferença? Ele falou, a diferença é que a música, eu não vou cortar nada dela. Isso aqui é arte. Isso aqui a gente pode discutir se é arte, pode ser uma coisa mais leve, mas ela é feita com 2,40 para tocar no rádio, com 2 refrões repetidos e acabou. E isso fez todo sentido para mim naquela época, assim. A tua fala vai me dar o gancho que eu precisava também para falar sobre essa diferença, tá? Conversando com algumas pessoas que são muito fãs, assim, que consomem muito mais música do que eu, inclusive, a gente estava numa discussão que era assim: as redes sociais e as plataformas digitais como um todo, elas ditam muitos comportamentos, né? E um deles, e tem muita gente achando que é um pouco de baixar a régua da música, assim, que hoje em dia, aquela velha história, hoje em dia não se faz mais música como antigamente, no meu tempo era melhor. Bom, existe sim, como a gente estava falando, não existe mais introdução, não existe mais instrumental, então mudou. Nas composições, nas produções de vocês, vocês já tiveram que se enquadrar, dançar essa música, assim, jogar esse jogo ou não? Isso meu trabalho é esse e não abro mão dessa qualidade ou desse processo? Ou não, em alguns momentos, por isso que eu lembrei da pergunta, porque assim, isso é produto, isso é música. Bom, isso aqui vai ter que se enquadrar no que o mercado está exigindo. Não, isso aqui, ela vai ter introdução, ela vai ter instrumental, ela vai ter o final. Essa pergunta é ótima, mas acho que ela depende do momento, né? Tá. Tipo assim, as minhas músicas autorais, elas têm introdução. E tem solo de guitarra, porque eu sou guitarrista, acabou o assunto, e a música é minha, acabou o assunto, entendeu? Eu que mando nesse negócio aqui. Eu que mando nesse negócio, é meu. Se vão ouvir, bom, eu não sei se vão ouvir. Elas estão lá no Spotify. E eu amo aquelas músicas. Eu não sou um cantor, mas eu cantei porque elas são minhas, então, como eu falei, é um problema meu, né? É uma coisa minha. Mas eu já tive que fazer coisas assim, do cara chegar e dizer, cara, olha só, eu não quero uma introdução grande, eu não quero que tenha solo. Cara, meu valor é esse. Beleza, a gente pode fazer. O trabalho é dele. Aí eu me encarrego do quê, né? Eu me encarrego da qualidade final, né? Dos arranjos, assim, dentro do que ele me pediu, dentro do briefing que ele me pediu, o melhor possível, né? Para que eu possa dizer, não, de fato, isso aí foi eu que fiz. Né? Para eu ter a tranquilidade de saber, não, o briefing era esse, ok? Mas o melhor dentro disso está ali. Perfeito. Uma coisa importante, acho eu, é que não quero ser mal interpretado. O fato das músicas não terem introdução, não terem solo e não tem... É uma tendência que tem a ver com a internet, com a forma que a música hoje em dia é divulgada, mas isso não quer dizer que não dê para fazer música excelente sem introdução, sem instrumental. Claro. Só para deixar claro. Isso não é um defeito da música atual. Isso é uma coisa que está acontecendo agora. Por que as músicas a gente habituou com... A gente habituou, não. Eu habituei. Né? Mas durante muitos anos se fazia música, tinha introdução para dar tempo da rádio dizer, e agora vamos ouvir com tal cantor, com tal compositor. Isso, cara. Os caras ficavam falando em cima da música, eu ficava desesperado gravando com radinho, assim, sabe? O play, o rec. Meu Deus, cara. E lá no fim tinha o final vazio para dar tempo de dizer, e aqui na rádio tal, vocês acabam de ouvir, não sei o quê, papapá. O instrumental no meio também servia para isso, embora o instrumental normalmente não se usasse para carimbar. Isso se chamava carimbar as músicas, né? na época. Carimbava por quê? Porque as pessoas, para evitar que as pessoas de outras rádios gravassem e colocassem no ar músicas que muitas vezes eram exclusivas daquela rádio. Então a rádio quase como a marca d'água da foto. Exato. A rádio A carimbava a música para a rádio B não poder pegar a música no ar e usar. Então, essas coisas de formato tem muito a ver com as circunstâncias que a música vai ser usada depois. Então, era comum, por exemplo, durante uma determinada época, acho que essa época que vocês tiveram essa conversa do produto música, era mais ou menos comum ter uma mixagem para rádio, uma mixagem para rodar na danceteria, né? E outra mixagem, mixagem diferente por disco. E tinha para rádio ainda as mixagens sem guitarras. Existem, a gente trabalha muito, por exemplo, uma mixagem que é a mixagem do jingle que vai, ou da música, ou que for, da música curta, não importa, a mixagem do material, né?
em que a voz vai num volume porque vai ser usado sem as vozes do filme em cima, e a mixagem da voz do cantor mais abaixo, porque vai ser usada com as vozes dos personagens no filme em cima. É razoavelmente comum ter essas duas mixagens. Então, a forma como mixa, a forma como arranja, a forma como enfim, apresenta a música, embrulha a música, veste a música. Na verdade, o que acontece é que isso tudo são embalagens. É uma maneira de vestir a música, é uma maneira de embrulhar a música. A música em si, a forma como ela é pensada, embora às vezes a gente tenha ideias de detalhes de instrumental, detalhes de, enfim, de solo, qualquer coisa, a música normalmente é harmonia, melodia e ritmo. Né? Isso seria, vamos dizer, a pessoa que depois vai ser vestida. E a roupa vai mudar de acordo com as circunstâncias, de acordo com a festa que vai, de acordo com... Né? A forma de maquiar vai mudar, a forma que a música vai ser apresentada pode mudar a embalagem, pode ter introdução, não ter, pode ter uma série de coisas. Hoje, por exemplo, é bem comum que os clientes peçam, sejam um anunciante, sejam qualquer cliente, que a marca apareça nos primeiros 5 segundos, ou que o refrão apareça nos primeiros 5 segundos, ou que alguma coisa importante da música apareça nos primeiros 5 segundos. É bem comum. Por quê? Porque no YouTube tem aqueles primeiros 5 segundos que são os 5 segundos cruciais na comunicação. Então, a música é pensada do mesmo jeito que sempre foi pensada, desde, sei lá, Só numa roupagem. desde os anos 300 depois de Cristo, sei lá eu quando, o número que vocês quiserem. Né? A música sempre é pensada do mesmo jeito, porque é uma forma das pessoas se comunicarem. É uma forma de expressar coisas que não tem como expressar de outro jeito. E aí constrói aquilo no formato que precisa para aquela determinada circunstância. Seja com 30 segundos, seja com 1 minuto, seja com 1 minuto e meio, seja para rodar no clube, seja para rodar no Spotify. Uma coisa relativamente comum hoje também é haver uma mixagem específica para o Spotify, que é diferente da mixagem que vai para o disco, embora às vezes a gente não saiba disso, mas é bem comum acontecer. Tô achando esse programa incrível, tô aprendendo pra caramba, tô maravilhoso. Mas antes da gente continuar, eu preciso lembrar a nossa audiência que esse é um programa de oferecimento da Vero. Com a Vero, você tem acesso a mais clientes, vendendo nas opções Banri Compras, pré-datado para até 60 dias e parcelado em até 12 vezes. Acesse sejavero.com.br. Meninos, bom, a gente começou a falar de plataformas digitais, a gente falou de Spotify, enfim. Sim. Vocês acham que essa inundação digital influenciou na música em termos de comunicação? Ou... Porque eu tô achando interessante que o Gará disse assim, bom, música é música. O processo é o mesmo. Se empacota para entregar de algumas formas específicas. E o Inchauspe disse o quê? Não, tem música que, quando é minha, é isso. Vai ter guitarra, vai ter introdução, vai ter... Ok. As plataformas... Vocês acham que a tecnologia como um todo, eu não vou falar só das plataformas, porque a gente está falando de redes sociais também como um todo, influenciou nessas produções musicais? Porque agora o Garay falou uma coisa que eu achei interessante, né? Vem um pedido, uma demanda, um briefing de música para o YouTube. Então, não é a música pela música, é a música para esta plataforma. O formato é para o Spotify, o formato é para a rádio. Eu acho que influenciou numa série de coisas, assim, eu acho que as mixagens mudaram bastante. Eu já ouvi muita gente também dizer, cara, o cara vai ouvir no celular, velho, sabe? Só que se o som for ruim no celular, é ruim igual, né? Então, tu tem que fazer o melhor possível sempre, mas eu acho que mudou muita coisa. Eu acho que o próprio TikTok faz isso. E eu acho também, eu penso que o Spotify começou, principalmente o Spotify, né? Ele está pautando também as rádios. Tipo, as rádios hoje, elas são pautadas pelos artistas do mundo pop que tem mais players. O que também não é uma coisa real, porque tu pode comprar players no Spotify, tu entendeu? Então é uma função que não vou dizer que seja uma terra sem lei, sem dono, mas é uma coisa meio complexa, assim, porque
Ao mesmo tempo que a gente trabalha para, como o Garay falou, tem mixagem para o Spotify, tem um número, tem um volume que tu pode mandar para o Spotify, que se tu errar aquele volume não vai ficar tão legal. Tem os puristas que acham que não, o melhor mesmo é o vinil. Eu acho que a música digital mudou tudo. Eu acho que as plataformas mudaram tudo, assim, mudou o pensamento das pessoas irem para o estúdio e de fato comporem coisas mais rápidas, baseadas em coisas que já foram tocadas nas plataformas e que fizeram sucesso porque bombaram, foram impulsionadas. Então, pega aquela batida, tum, tá, tum, faz aqui também porque lá bombou e tal. E vamos na cola daquela ali, porque... E isso é assim, hoje com as plataformas, antes era com as rádios, né? Tipo, aparecia uma banda que fazia um sucesso relativo, aparecia 40 outras iguais do mesmo jeito, tu entendeu? Só que o digital, ele amplificou 1000 vezes mais, eu acho. Hoje tudo é tudo, né? Hoje tu faz uma baita peça lá, linda, tu vai atingir um cara lá que gosta de introdução, de solo, de refrão longo, tu vai atingir esse cara. Ele vai chegar e vai dizer, olha só, mas eu tava ouvindo vinil, mas isso aqui tá aqui também, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela muda, ela também te proporciona chegar ao pessoal que achava que não tinha mais esse tipo de coisa, né? Essa qualidade. Eu sou muito fã do Toto. Eu acho o Toto uma das grandes bandas do mundo, assim. São todos grandes músicos, assim, e eu me dou o trabalho de ir lá ver os caras hoje, né? E, cara, as músicas do Steve Lukather, que é o guitarrista, elas têm introdução, tem som, e elas são maravilhosas. E são modernas, entendeu? E o cara tá lá com 70, eu acho, ou um pouco mais de 70, ele podia estar dizendo, não, cara, eu vou estar gravando tudo no analógico aqui. Não, ele está fazendo no processo, usando simuladores de guitarra, usando de amplificador, então mudou, mas eu acho que as essências elas são as mesmas, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu não sei o que o cara acha, mas quando tu ouve CD, tu lembra do CD, chegou o CD, mas e o vinil? O CD era legal, cara. Aí tu pega uma boa mixagem no Spotify e coloca num som legal, tu vai dizer, não, mas só um pouquinho, cara, essa mixagem tá boa. Mas o 0 e 1... Mas, cara, só um pouquinho, né? A gente não pode também querer ser radical e dizer, não, essa mixagem aqui do Spotify, ela é um lixo. Eu escutei milhões de coisas maravilhosas no Spotify. Estou citando o Spotify porque é a mais citada, claro. a plataforma mais citada, mas tem várias outras, assim. Mas eu penso isso, a gente não pode querer... Não, o digital é bom quando era no vinil. Relativo, né, cara? Não sei se era tão bom assim também. Arranhava o disco, estragava o toca-disco. O CD no carro pulava, arranhava o CD. Sabe? Faz parte do comportamento da gente, sempre isso. achar que o que era de antes era melhor. Mas mudar no nosso tempo, no meu tempo era melhor e tal. Isso faz parte. Pô, o nosso tempo é hoje, né? Faz parte. O nosso tempo é hoje. Hoje a gente consome música no carro, no celular, no relógio, enfim, no banho, com uma caixa que é a prova d'água, que tu não vai te preocupar se vai acabar a música. Nosso tempo é hoje, sabe? Então mudou. E a gente tem que entender essa mudança e se adaptar a isso, né? Perfeito. Meninas, tem uma... É importante que a mudança é muito mais na forma do que no conteúdo. Claro. Né? O conteúdo da música continua sendo sempre a mensagem que tu quer passar, o sentimento que tu quer passar, enfim, tudo que tu quer passar. Isso é o conteúdo. O resto é meio que a forma que tu embrulha. Eu gosto que o Garay tá bem defensor de que a música não muda. O processo de criação e de produção não muda. Na verdade, claro, o que aconteceu no meio do caminho também, né? Que é interessante a gente observar isso, assim. Muito se fala, o pessoal mais purista, assim, né? Mas tu vê o funk. O funk sempre esteve lá, cara. O funk sempre esteve lá. Ele só chega a mais pessoas agora. A questão é que agora ele chega. Sabe? Então, a música atual, ela não está pior porque tem outra coisa. Não, ela tem outras coisas, né? E que tem outras coisas com muito valor, inclusive. Então, essa coisa do purista, assim, eu acho ela muito limitada. Sabe? Não, mas no meu tempo é que era bom, porque no meu tempo não tinha isso aí, tinha. Tu que não sabia que tinha, mas estava lá. Só não tinha acesso. Uma vantagem que tem hoje em dia é que tudo é tudo ao mesmo tempo agora. É possível ter acesso a tudo ao mesmo tempo. É isso. Qualquer um de nós pode ouvir música dos anos 20, dos anos 30, 40, 50, 60, 70, que bom, né? tudo.
gostar do que quiser e tal, e não precisa ficar preso ao mainstream e a tudo que é controlado por alguém. Exatamente. Então, essa é a vantagem do que temos aí nesse momento. Uma pesquisa do Google, acho que isso vai surpreender vocês, sobre tendências, diz que no Brasil as pessoas consomem mais canções do que o restante do mundo. Nós brasileiros, a gente tem uma média de 2 horas e 2 minutos de audição por dia, contra uma média global de 1 minuto e 34. Então a gente ouve quase meia hora a mais do que a média. Tu quer dizer 1 hora e 34? 1 hora e 34, desculpa, 1 hora e 34 contra 2 horas e 2 minutos. A gente fez um episódio em outro momento sobre escritores, e eu dizia, bom, um escritor é essencialmente um leitor voraz, né? Um músico deve ser essencialmente um ouvinte de música voraz, né? Como é que é a música na rotina de vocês? Vocês respiram música? Esse silêncio. Eu vou te contar como é que é a minha vida, tá? Vamos lá. Eu levanto, passo pela sala, tem um piano na sala, eu toco piano, a primeira coisa que eu faço. Vou ali. O teu bom dia no piano, Jasper. E boa noite também. E o boa noite também. Daí o estúdio fica lá no fundo, né? Daí eu vou tomar um café, daí saio, eu tenho um filho de 6 anos, né? Que consome música o tempo todo. Que legal. E aí que é a parte boa de ser um curador, né? Porque daí eu digo, nossa, vem cá que eu vou te mostrar umas coisas aqui pra tu já ir entendendo como é que era, tu entendeu? Depois é problema teu. Então a gente tem ali uma sessão meio Beatles, assim, de manhã, né? Toto, né? Van Halen às vezes, dependendo, Slipknot, umas coisas mais... Acabo no hip hop do muçulmano, que é um cara que é um youtuber e tal, e depois eu vou trabalhar. Então eu passo o dia inteiro ou ouvindo, ou produzindo, ou gravando, ou estudando. E quando eu tenho tempo livre, eu vou estudar mixagem, assim, fico estudando coisas sobre mixagem, porque eu tenho a felicidade de poder trabalhar em casa, né? Então eu passo o tempo todo envolvido nisso, assim, ou ouvindo, ou fazendo, ou estudando sobre. É por isso que eu disse que eu achei que eu soubesse a resposta, né? Porque a pessoa respira música, né? E o dia que eu não faço isso é meio estranho, assim, porque daí eu fico meio... Falta alguma coisa. Meio deslocado, sabe? Fico meio... tanto quanto eu saio de casa, eu saí pra fazer um monte de coisa hoje, eu não levei fone. Eu falei, cara, eu vou ouvir o barulho da rua, sabe? Eu vou me ater ao barulho da rua, ao ruído da rua. Porque as cidades, elas têm sons, né? Até esqueci o nome do livro que eu estava lendo agora, que é um livro sobre isso, que é Os Sons das Cidades. Tipo, cada cidade tem um som característico, né, emitido pelas pessoas, e isso diz muito sobre a vibração dessas pessoas e da cidade. Então hoje eu saí de manhã e pensei, cara, eu vou ouvir o barulho do centro, da rua, das pessoas, assim. Tá, agora eu já volto, já vou fazer, eu faço sempre, mas é isso aí. Garay. Olha, eu gosto muito de silêncio, então eu passo boa parte do meu dia em silêncio. Uau! Mas escuto música, assim. Escuto Consome. bastante música. Obviamente trabalho com isso. Mas sempre que eu posso, eu gosto de silêncio. Mas é que o silêncio tem um valor impressionante, né? O silêncio, quando o silêncio mesmo. Sim, silêncio. Sem aquele vizinho com a sopradora eu gosto lá. de silêncio. Acho um luxo poder ter silêncio. É verdade. Bem colocado. Então eu não sou assim tão... voraz com relação à música, né? Eu gosto de ouvir música, ouvir coisa nova, escuto assim, música. Tu para pra ouvir coisa nova? Paro para ouvir coisa nova, é normal. Gosto de ouvir coisa nova. Isso é uma coisa boa. Não sou dessas... Tem amigos meus que gostam de música de uma determinada época. Tem amigos meus que gostam só de música instrumental, por exemplo. Eu não tenho esse tipo de padrão, né? Gosto de ouvir música, gosto de fazer música, gosto de trabalhar com música, acho que sou uma pessoa sortuda, privilegiada, né? Por poder trabalhar com música, trabalhar com o que eu gosto, né? Mas minha maneira de lidar com música não é... Por exemplo, eu não gosto de ir a restaurante com música. Cara, isso tem uma piada muito boa. Não gosto. Vai. Fica super à vontade, claro. Fica à vontade. Estava num restaurante, eu acho que em Florianópolis, cara, assim, e a gente tem um problema, né? Tu deve ter também, assim, que é uma coisa que é o seguinte, cara, quando o cara começa a tocar
se tem alguma coisa desafinada, tu vai ficando desconfortável no lugar. E geralmente tem, assim, né? E aí eu não fiz isso, porque, né, não faria isso, né? As pessoas precisam trabalhar e tal. Mas aí tá o cara lá, tocando o cara, um Djavan. Ele tava num lugar e o violão tava no outro, assim, e a galera ali meio, né? E aí o garçom chegou da mesa e um amigo meu disse, cara, ele aceita pedido. E o cara aceita, pede pra ele parar. Porque tava constrangedor o negócio, entendeu? Eu não sei se o cara era... Eu sei que o cara tava fazendo lá, cara, mas tava difícil mesmo, sabe? E aí eu comecei a rir, eu falei, cara, não, faz isso. E o cara, não, mas é que se tu não disser, eu vou dizer eu, cara, porque não é possível. Eu falei, cara, não, o cara precisa trabalhar, bicho. Sabe? Mas tava difícil, cara, assim... É porque foi difícil, cara. Com certeza vou adotar essa piada. Tipo, uma situação constrangedora, tu entendeu? Assim, até as pessoas que não sabiam o que era estavam percebendo que tinha alguma coisa errada, tu entendeu? Não, eu sempre digo isso porque eu sou péssima pra essas coisas, assim, tá afinado, não tá. Inclusive, assim, a gente falando de introdução, né? A minha família, eu tenho uma família de muitos músicos, assim, não músicos profissionais, mas que tocam instrumentos, muitos instrumentos. E eu brinco que, gente, eu não consigo, se tu começar a, sei lá, dedilhar no violão, eu não vou identificar a música. Eu sou péssima pra isso. Eu mas não talvez consigo. você não seja uma grande ouvinte também, né? Mas é que provavelmente eu seria essa pessoa assim, não, mas só um pouquinho, a gente pede pra ele parar, porque ele tá até comigo. Mas, cara, tava ficando difícil de comer, sabe? Porque tava muito fora. Acredito. E a galera aqui, né? E o cara, meu, sabe? Enfim. Achei excelente. Bom, a gente está se encaminhando para o final e aí eu queria encerrar com memórias, né? A gente está falando de emoções, de o quanto a música é capaz de gerar na gente essas sensações. Então, assim, tem músicas que já existem e são usadas em alguma peça publicitária. Por exemplo, vou citar o Aquarela, do Toquinho, na propaganda da Faber-Castell. Tem música que é criada especificamente para uma peça e vira um hit, que é o caso do Vida, que é do Garay, que já conversamos, e vira um hit, né? E tem música, ou Horizontes para peça, para o Bailei na Curva. Que outros exemplos vocês lembram? O Garay certamente, a gente estava falando Horizontes antes, né? É do Flávio Bica. A música do Horizontes é do Flávio Bica. Então, que outros exemplos vocês trazem, assim, de músicas memoráveis atreladas ao mercado da comunicação? Eu me lembro sempre daquela da Duchas Corona. Apanha o sabonete, chego na banheira de água quente, Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Aí parece uma galera se molhando, assim, eu sempre lembro disso. Dessa, você não lembra? Você é muito jovem, né? O Garay vai fazer um exercício e vai lembrar. Pode vir mais vezes. Mas é que era o jingle das Duchas Corona. Foi tu que fez também? Claro, não. Não, porque o Garay fez a maioria das coisas. Não fui eu que fiz. A gente vai falando, eu que fiz. Essa aqui eu produzia. Esse não é culpa minha. Essa é uma delas. Uma música de novela que eu sempre me lembro, assim, por questões pessoais, talvez, assim, que é Pai Herói, do Fábio Júnior. Que, meu Deus, cara. Eu acho essa música de uma perfeição, assim, inacreditável no que se diz respeito à métrica e à palavra, porque eu sempre presto atenção nisso. Na métrica da melodia com o fonema. Essa é a loucura da minha cabeça, assim. Eu acho que o Fito Paz faz isso muito bem. Eu acho que o Fito Paz, ele consegue colocar o fonema certo na melodia, assim, que isso É muito bom. É o top do negócio, assim, sabe? Quando tu consegue colocar aquele fonema certinho ali naquela melodia, assim. Então, mas eu acho que Pai Herói é uma música que eu sempre lembro de coisas assim, da memória. Garay. O Garay tem um música de Agora a gente pode deixar só... Vamos deixar o Garay falando. Foca a câmera nele, que agora a gente vai sair. Música de publicidade? Músicas memoráveis, ou de teatro, ou de novela, que marcaram em algum momento. Música de novela. Tem inúmeras. Tu já chorou ouvindo música? Vou aproveitar. Mas existe alguém que não tenha chorado ouvindo música? Eu já chorei muito. Meu Deus, gente. Muitas vezes. É uma regra. Eu vou aproveitar para contar para vocês um pouco de por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo.
eu estava naquela idade em que a pessoa começa a se interessar por música e começa a formar o gosto musical. E achei fantástico um comercial na TV, que tinha uma música que era de um disco. E eu fui comprar o disco e era uma música para Shell. Era um jingle da Shell que estava num disco dos Mutantes. Bah. Nossa. Era uma música da Rita Lee. E eu fiquei fã dos Mutantes, fiquei fã daquele disco, sou fã daquele disco até hoje. Tinha 2001, tinha uma porção, o Dom Quixote, tinha uma série de músicas super interessantes, com arranjos do Prá, que era fantástico. Virei super fã dos Mutantes, virei super fã da Rita Lee. Mas mais dos Mutantes do que da Rita Lee. Obviamente, naquela época, a Rita Lee era a cantora. Então, de certa forma, aquilo foi a semente que plantou na minha cabeça a ideia de que música de disco, de que música composta para ser música, de que música interessante, alegre, divertida, memorável, emocionante, podia ser música para comerciais. Muito legal. Mais adiante, terminei, não sei bem como, terminei fazendo música para publicidade. Mas eu nunca senti pudor, como colegas meus têm, de fazer música para publicidade, porque eu tinha esse exemplo de uma música que eu adorava e que eu conheci na TV, no comercial da Shell, e que era uma música de um disco dos Mutantes, que eles, sem pudor nenhum e sem problema nenhum, colocaram num disco, cantando o slogan da campanha. Muito legal. A gente, antes de começar, a gente falava também do Garotas do Brasil, né? Que, assim, o Inchausti disse antes, né? Fala em Garotas do Brasil, eu já consigo ouvir a voz. Consegue ver uma cena, assim. Eu lembrei também do Planeta, né? O Planeta Atlântida. O onde Planeta, a não história para. é maravilhosa, né? O Juliano Courtois que fez aquela música em 3 minutos. Jura? Daí a gente, né, que já é mais malvado, né? Daí eu falei, tá, mas só um pouquinho. Eu falei pra ele, mas tu foi lá ouvir Dreams do Van Halen pra fazer ele? Claro, a referência é aquela ali. Né? Porque tem uma estética muito parecida, assim. E ele me contando, cara, eu saí da rádio, cheguei em casa, sentei, liguei pro Álvaro, gravei, fui lá no outro dia e ficou. E é, de fato, uma música que marcou, tá anos no ar aí. Tem também uma bem antiga, eu sou jovem, mas nem tanto, das casas pernambucanas também, né? Que não tinha... adianta bater, eu não deixo, você entra. Mas, viu? Ah, mas então, só um pouquinho, porque isso eu ouvia quando eu era criança, vamos se acalmar, né? Não, eu era bem pequena e provavelmente por muita influência dos meus pais. Aliás, né, começava né? com uma locução assim, Eu ia... quem bate é o frio. Não adianta. Eu lembro disso também. Eu acho que tem realmente jingles muito marcantes, né? E não só jingles, né? Como a gente falou, por exemplo, o Vida, a trilha tem quanto tempo já? Eu lembro da primeira entrevista que eu fiz contigo, a gente falou sobre isso. A gente compôs em 85. Pá, eu tinha 15 anos. Que idade, gente? Eu tinha 15 anos. Eu tinha 40... Aliás, eu tava nascendo hoje, então a música tem 40 anos. E há 40 anos ela é usada. Tem a do final do ano da Globo também, né? Do Hoje é Novo Tempo. Que também é bem legal, mas eu prefiro o Vida. O Vida, né? Bonito. O Vida é muito bonito. Muito obrigado, fico feliz em saber. Porque é impressionante Feliz mesmo em a força saber. dessa música. Vai mudando o arranjo, mas a gente sempre tem a mesma lembrança, assim, né? Não, e a brincadeira, a gente sempre fala, né? Que o comercial do Zafari tem que ter, pra dizer que o Natal tá chegando. Tem que ter. E o comercial Vida, quer dizer, a trilha, né? A música Vida. Esse ano o comercial do Zafari era muito legal, não sei se vocês viram, né? O Zé Pedro que fez, né? Sim. Que é a história do Noel. Como o Noel vira o Papai Noel, né? Então é a história do Noel criança. Eu não vi. Eu não vi, eu tenho consumido muito pouco TV aberta. Então, e aí, posso falar rapidinho? Claro, pode. E aí, o que acontece? Eles estão numa vila, tá chegando o Natal, né? As crianças estão todas brincando e tem uma criança que faz bonequinhos e conta quantas crianças tem. Ele faz bonequinhos para dar na noite de Natal para uma criança fazendo para outras crianças, tá? E ele tem um bonequinho dele que tá sempre com ele. Ele tá fazendo um bonequinho, tá o bonequinho aqui. Ele tá fazendo, olhando pro bonequinho. Tá brincando, tá o bonequinho ali. Aí ele tá indo, bota os brinquedos num carrinho e tá indo em direção à festa, né, para entregar os brinquedos para as crianças. E no meio do caminho cai um bonequinho. Tá o dele com ele e um bonequinho caiu no meio do caminho. Ele vai entregando
as crianças, todo mundo super feliz recebendo o bonequinho, né, de presente do Noel, que é o menino. E aí chega na última, é uma menina, cara, assim, e não tem o boneco. Sim, que foi o boneco que caiu, faltou. E ela começa a chorar. E ele para assim, até me arrepiei. Ele para assim e pega o bonequinho dele, cara. E olha pro boneco. E daí dá rapidamente as imagens dele com o bonequinho, né? Ele beija o bonequinho e dá pra ela. Não sei se beija, ele dá pra ela assim. E aquilo é de uma profundidade, cara. É uma coisa muito profunda. Aí chega o pai dele, que é o Eduardo Mendonça, se abaixa e fala: Noel, tu é um guri bom. E aí começa a levar. Ai, que lindo! E a trilha é da Karina Donida, da Radioativa. Da Radioativa. Quando eu ouvi a trilha, eu chorei, cara. Eu não tinha visto o comercial. Ela me mandou o link e eu dei o play e fui fazendo um negócio e fui ouvindo. Ela e o Cal Neto. E eu falei, caramba, cara. Fiquei ouvindo para não ver, eu não quis ver o comercial, fiquei só ouvindo. Fiquei profundamente emocionado, vi o comercial, chorei de novo. Porque a música faz isso com a gente. Como eu prometi um episódio leve, cheio de conteúdo, aprendi pra caramba. Então, infelizmente, eu tenho certeza que a gente já, antes de ligar as câmeras, a gente já falou, né? Isso podia render 2 horas render muito. de papo, sem dúvida nenhuma. Mas precisamos encerrar, então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Adorei esse clima e adorei aprender muito com vocês. Então, muito obrigada por dividir com a gente. Eu agradeço por 2 motivos, né? Por estar aqui, por conhecer o Garay, que eu não conhecia, uma obra. O Fala Mercado propõe uns encontros bem bons. Foi ótimo estar aqui. Obrigada, Garay. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E aquela nossa cartilha de sempre, né? Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.